Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar aqui a estrutura da Terra, beleza, pessoal? Então, dando início à nossa aula, nós já trabalhamos, né, anteriormente alguns conceitos, né, que no que diz respeito à formação do nosso planeta. Entanto, é necessário sempre estar reforçando, né, porque são termos, às vezes são termos técnicos que não estão no dia a dia do aluno e ele acaba esquecendo. Então, as camadas, né, que formam a superfície da Terra, o planeta Terra ele é formado, né, de camadas, uma sobreposta sobre a outra, certo? Basicamente, os três termos que você encontra aqui, você pode vir acompanhar no slide, né? Crosta, manto e núcleo. A crosta, ela vai de 0 a 60 quilômetros, né? A crosta ela é formada, ela forma a maior parte da litosfera, tem uma extensão variável, né, de acordo com a posição geográfica. Vai de 0 a 60 quilômetros de profundidade, porém isso varia, né? Varia de uma região para outra. O manto, ele tem uma profundidade a partir dos 60 quilômetros, que é de onde, teoricamente, termina a crosta, certo? E vai até 2.900 km de profundidade. É composto por substâncias ricas em ferro e magnésio, né? Então, também apresenta características diferentes da crosta, né? O material é composto que compõe o manto, né? Apresenta um estado sólido, né? Como uma, de certa forma, pastosa, né? Devido à alta pressão e à grande temperatura. Uma média aqui supera, né, aos 2.000 graus, 3.000 graus Celsius. E aí, a maior parte do planeta, né, a parte mais sólida do planeta, é o que é conhecido como núcleo, certo? Conhecido também como a expressão NIF, devido à formação desse núcleo. O material predominante é o níquel e o ferro, certo? E aí também tem outras denominações, né? Também chamada de centrosfera, então metalosfera, né? Então justamente ligado a essa formação metálica. Então o núcleo ele é dividido em duas partes, o núcleo sólido, né, e o núcleo interno. Então existem dois núcleos, o externo e o interno. O núcleo líquido ele envolve o primeiro, certo? Ele envolve o primeiro. O sólido é composto e o segundo se acredita primeiramente que é formado, né, por ferro e níquel. Por que eu digo aqui o termo, né, acredite-se? Porque na realidade, né, o homem não consegue verificar isso de forma completamente experimental, né? Não, isso aqui é basicamente uma base teórica. O ser humano, né, até hoje, ele não conseguiu perfurar mais do que 11 quilômetros de profundidade. É o poço de maior profundidade que existe na superfície da Terra, que até na Rússia, certo? Isso é o máximo que foi conseguido. E a partir de então não existe broca resistente o suficiente para perfurar mais, certo? Então elas derretem devido justamente ao atrito, o calor. Então nós não temos tecnologia suficiente para penetrar mais na crosta. Então observe aqui,
nós ficamos apenas na parte superficial da crosta. Sequer nós passamos para a segunda camada da superfície do planeta Terra. Então, cria-se aí, né, um estudo mais empírico, né? Não existe algo que a gente possa provar por A mais B, certo? Então, avançando aqui nos estudos dessas teorias, a crosta terrestre, ela, durante muito tempo, tinha-se a ideia de que o planeta Terra ele era estático, né? Os continentes. No entanto, essas teorias elas foram sacudidas com a conhecida teoria de Alfred Wegener, né? Conhecida como a teoria da deriva continental. E, segundo Wegener, né, há cerca de 300 milhões de anos, mais ou menos isso, né, os continentes eles estavam unidos em uma única massa, né, que formava aí o supercontinente, conhecido Pangeia, que denominou, né, essa denominação Pangeia significa todas as terras. E no planeta existia um único oceano, um superoceano, que era o conhecido Pantalase, todas as águas. Então, a Pangeia, ela iniciou um processo de fragmentação que resultou no contexto dos continentes que nós vemos hoje. Você pode aqui acompanhar no slide, né, essa sequência, né, de um processo de separação, né, como ficou vendo aqui, né, e nessa última gravura você vê a atual configuração dos continentes, né, se afastando. Então, como foi então, né, que essa teoria de Wegener hoje ela passou a ser mais aceita? Passou a ser aceita, né? Porque Wegener, quando ele criou essa teoria, foi mais ou menos 1910 para 1912, ele foi praticamente assim, um questionamento. Só que ele não tinha como provar que realmente os continentes estão se afastando, né? Por quê? Porque basicamente ele não tinha a resposta para os questionamentos dele, estava no fundo dos oceanos e naquele período o homem não tinha tecnologia suficiente para ir ao fundo dos oceanos utilizando, né, isso só é possível por meio de submarinos atômicos, praticamente, né, nucleares, né, que vão a grandes profundidades. Então veja só, né, algumas explicações, né, que fez com que Wegener começasse a questionar, certo? Razões morfológicas, certo? Então, quanto a essa morfologia, o aspecto, né? O aspecto visível dos continentes que pareciam um quebra-cabeça. Então, a coincidência, um exemplo, né? Uma coincidência do litoral da África, a porção oeste da África, casar perfeitamente com a porção leste do continente sul-americano. Então, não um questionamento bem plausível, certo? Questionamento bem plausível. Razões geológicas, né? Segundo Wegener, existem rochas antigas, né, que existem na África e na América do Sul, né, hoje separadas, né, digamos aí, eu digo hoje, né, mas digamos que fosse Wegener falando em 1910, o continente ainda tinha a mesma configuração que a gente vê hoje, certo? Então existem também então a continuidade entre as cadeias montanhosas, certo? Entre os Apalaches, que estão na América do Norte, né? E
Caledônia, né? Caledonianos, que existe na Europa. Veja só. Outras razões que ele continuou buscando, né, para fundamentar sua teoria, era justamente aí alguns fósseis, né, as razões paleontológicas, coincidência. Então, os conhecidos listossauros, répteis parecidos com mamíferos que viveram no Triássico, certo? Então, esses répteis, eles são encontrados, olha, numa faixa pegando alguns continentes que atualmente, se os continentes sempre foram afastados, então era impossível encontrar essa mesma espécie. Eles estavam separados a milhares de quilômetros geograficamente, né? Então, aqui ele cita também, né, os citossauros, desculpa a expressão, pessoal, Cinogataurus, perdão, réptil parecido com um mamífero, né, que viveu no Triássico, porque a era mesozoica ela é dividida em 3 fases: Triássico, Jurássico e Cretáceo, que nesse período aqui varia em uma média de 200 milhões de anos, que vai ser justamente o período em que os dinossauros dominaram o planeta. E esses citossauros, né, eles viveram aqui, ó, nessa região, entre a América e a África, certo? Bom, e ainda mais, né, razões paleoclimáticas, aqui ele buscou então a razão pela explicação climatológica, indícios da mesma glaciação em lugares muito distantes, como África, América do Sul, Austrália, Índia e Antártida. Inclusive, que atualmente esses locais, né, do planeta Terra, eles estão inclusive praticamente aí em grandes diferenças de latitudes. Não tem como eles terem a mesma característica climática se o planeta Terra sempre teve a mesma configuração dos continentes. Então, para explicar essa característica, né, de sinais, né, do mesmo evento climático em locais que atualmente são muito distantes, eles terem as mesmas características, tanto na Austrália como a América do Sul, Índia e Antártida, então em algum momento eles estiveram unidos para sofrerem o mesmo processo ao mesmo tempo. Basicamente, essa era alguns dos argumentos apresentados por Wegener. Então, a teoria de Wegener, ela só foi provada, né, digamos assim, que Wegener, na época, né, ele não teve como provar tudo isso, ficou apenas em indagações, como eu apresentei aqui para vocês, questionamentos. Posteriormente, então, foi provado que Wegener, que realmente os continentes, eles estão em processo de afastamento, certo? Por quê? Porque basicamente os continentes estão sobre esteiras rolantes, praticamente a gente pode dizer assim, né? Os continentes estão sentados sobre grandes placas que se movimentam e levam essas massas, né, de terra de um local para outro ao longo de milhões e até bilhões de anos. Então, a teoria das placas tectônicas afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se movimentam, pois estão flutuando sob magma. Essas placas aqui, um exemplo aqui onde você está vendo aqui o continente africano sobre uma placa, né? Então essa placa ela faz determinados movimentos e esse movimento é o que faz com que o continente ele se afaste. Você vê aqui o continente, onde eu for explicar os diferentes movimentos das placas, você vê que o continente africano está indo nesse sentido leste, e o continente sul-americano ele está indo no sentido contrário, no sentido oeste, certo? Então, esse afastamento aí, né, tende ao longo de milhões de anos se tornar cada vez maior, certo? Então, essa movimentação só é permitida, né? Por quê?
porque essas placas elas estão sentadas também sobre o material pastoso que está abaixo da crosta terrestre, que é o magma. Que é o magma, é um material incandescente, pastoso, que permite com que esses continentes, essas placas, elas se movimentem, certo? Ao se movimentarem, essas placas começam também a apresentar determinadas estruturas, certo? Como, por exemplo, o aparecimento de vulcões, como tem aqui, né, na região do Pacífico, cadeias de montanhas, certo? Como você vê aqui na Cordilheira dos Andes, a Cordilheira Meso-Oceânica aqui na região do Atlântico, no meio do Atlântico, está surgindo uma cadeia de montanhas que ainda está submersa, certo? E tudo isso é provocado pelo movimento das placas, certo? Que mostra que o planeta Terra ele está em constante transformação. Essas transformações elas podem acontecer através desses movimentos tectônicos e, ao mesmo tempo, elas podem durar. O movimento dos continentes ele dura milhões de anos, é constante, mas ele dura milhões de anos para provocar transformações significativas na superfície da Terra. No entanto, existem movimentos também, né, devido a esse tectonismo, existem fenômenos que eles acontecem e podem transformar parte da superfície da Terra de forma muito rápida, como é o caso dos vulcões, dos terremotos, os tsunamis. Esses eventos aí, eles acontecem de forma repentina e eles são muito violentos, né, provocando, ceifando milhares de vidas em poucos instantes. Então, existe então no interior do planeta, né, então essas correntes de convecção, certo? As correntes de convecção. É o magma em alta temperatura, praticamente aí, fazendo então esse ciclo aqui, ó. E é esse ciclo, né, que provoca então o movimento das placas tectônicas. Então observe aqui, ele sai do interior do planeta, a parte mais interna do planeta, em alta temperatura. Quando ele começa a se aproximar da superfície, ele inicia aí um resfriamento, né? Esse resfriamento faz com que ele volte a afundar para se aquecer novamente. Então, um processo de retroalimentação. Isso provoca, então, observe bem esse ciclo, né? Essa célula de convecção, que faz com que, olha, você vê aqui uma placa oceânica, né? Uma placa oceânica, ela partindo-se aqui, ó, fazendo um movimento nesse sentido, e essa segunda placa oceânica fazendo um movimento contrário, indo nessa direção. Ao mesmo tempo que a placa oceânica ela se choca com uma continental aqui, ó, e ela vai mergulhando no magma novamente. Veja só. Então a teoria das placas tectônicas, né, ou tectônicas de placas, você pode encontrar isso, né, integra a partir de vários ramos de estudos sobre a estrutura da Terra, né? A geofísica, a geologia, certo? A paleontologia, um contexto aí de várias ciências. Inicialmente sugerido a partir da geologia e da paleontologia. O conceito, né, revolucionou as geociências, né, o estudo sobre a estrutura da Terra. Isso aí na década de 70. E aí, né, como foi que isso foi provado? Então, como eu já antecipei para vocês, o fundo dos oceanos ele foi mapeado já entre as décadas de 50 e a década de 60 com o desenvolvimento do sonar. Né? Desenvolvimento do sonar, os submarinos, né,
Submarinos nucleares, eles resistem a grandes profundidades, que faz com que todo o relevo submarino ele tenha sido mapeado, né? E aí essa teoria, né, do assoalho oceânico, a expansão do assoalho oceânico, foi apresentada então por Harry Hans, que já tinha então um arcabouço já muito estruturado, desde aí a teoria de Wegener, certo? De 1910. Então ele já tinha uma sequência de estudos de outras teorias, e agora também ele tinha o que ao seu favor para provar sua teoria? Justamente a tecnologia que permitia com que a teoria dele fosse comprovada. A ascensão também, né, de material proveniente do manto, que ao atingir a superfície, né, se provoca esse movimento, né, de afastamento contínuo do assoalho oceânico. Esse material que sai do interior do planeta Terra, também ele pode ser visto na superfície, né, que é o caso, como é o caso dos vulcões, né, a lava que sai do interior do planeta. Tá aí então as placas, né? Tem a placa do Pacífico, a placa de Nazca. Essa placa aqui, ó, a conhecida placa de Nazca, é uma placa oceânica. Ela está se chocando com a sul-americana. Então, quando duas placas se chocam, você tem a formação na superfície de uma grande cadeia montanhosa. E aqui você vê, ó, acompanhando de norte a sul da América, você tem a formação da Cordilheira dos Andes, né? Como eu tinha apresentado para vocês, entre a África e a América, o assoalho oceânico está se expandindo, ele está aumentando. O Oceano Atlântico, ao longo de milhões de anos, ele ainda vai aumentar o seu tamanho. Essa distância aqui entre a Ásia, entre a África e a América, ela vai ficar cada vez maior, certo? E, ao mesmo tempo, no meio do oceano está surgindo aqui uma cadeia de montanhas também, porque esse material, uma placa indo para um lado e a placa sul-americana para o outro, faz com que o material que vem do interior da Terra, ele acabe vazando, né? Entrando em contato com a água do oceano, ele vai se resfriando e formando rochas. Então vai surgir aqui cordilheira de montanhas, de ilhas, certo? Avançando, né? Então, como é os limites dessas placas? As placas, elas fazem movimentos, né? Movimentos. E nos limites dela, então, a gente pode encontrar, então, os limites divergentes, convergentes, né? E transformantes, né? Que é aqueles que estão mais em equilíbrio. Então, veja só. Placa divergente ou construtiva, né? É quando duas placas estão se movimentando, se separando. É o que acontece entre a África e a América, certo? Então, essa parte aqui está ocorrendo um processo de afastamento. Como ela está se afastando, eu já disse para vocês, então, surge então essa fissura aqui, que permite com que o material magmático vaze e se resfrie. Quando ele entra em contato com a água, ele se resfria, formando rochas que vai se consolidando. Então, esse movimento é um movimento divergente. Então, existe o segundo movimento, que ele é o movimento convergente, né, que é quando duas placas elas estão se chocando. Né, elas estão se chocando. E como elas estão indo uma em direção à outra, né? Então a placa mais pesada ela acaba mergulhando, certo? A placa mais pesada ela acaba mergulhando. Então observem aqui, ó, é como acontece com a placa de Nazca e a placa sul-americana. Só voltar aqui para sumir essa barra, vocês veem melhor. Olha, ela está mergulhando. Observem as setas, certo? Elas estão mergulhando. Então isso faz com que surja, né, fossas oceânicas,
nessa área aqui onde ela está mergulhando, existem grandes profundidades, né? Grandes profundidades. E na superfície surgem grandes elevações. É o caso que acontece, né, nas cadeias montanhosas ali da região dos Andes. Então, esse limite convergente, né, ele existe, então, quando esse processo que faz com que a placa oceânica, ela mergulhe no magma, isso é chamado de subducção, certo? Subducção. Então, é onde a placa mais densa, ou seja, a placa mais pesada, mergulha sobre a outra para ser consumida pelo manto. Ou seja, se essa placa de Nazca, ela vai ser praticamente derretida sobre a alta temperatura, certo? E, ao mesmo tempo, né, que ela vai ser derretida, nessa parte aqui de trás, já vai surgindo outra placa, né, que é justamente porque o material magmático vai vazando, entrando em contato com essa lâmina d'água aqui, né, que é do oceano, e vai se resfriando, formando um novo assoalho oceânico, certo? Veja aí, ó, limite convergente, né, alguns pontos, né, de demonstração de alta pressão e temperatura, né, mostrando aqui a exposição dessas fissuras. A conservativa ou transformante, né, é o movimento relativo, né? Então essa placa, ela não se choca, ela nem se afasta. Elas fazem movimentos horizontais, ficam de frente uma para a outra, fazendo movimentos horizontais. E aí o planeta Terra tem a falha de San Andreas, né? Que, né, é a região ali de Los Angeles, nos Estados Unidos, que essa falha ao longo de centenas de quilômetros, né? Ela é exposta, né? Ela é exposta, é visível e também é uma área ativa. De que maneira? Em determinados momentos essas placas elas se tocam e podem provocar então aí o esmagamento de milhares de toneladas de rocha, gerando assim um terremoto. Daí porque São Francisco, né, nos Estados Unidos, é uma das regiões que mais sofrem com o fenômeno do terremoto. Essa demonstração aqui é o conhecido, né, cinturão de fogo, que é justamente as áreas mais ativas do planeta. Esses pontinhos vermelhos, pessoal, vocês podem ver, são vulcões ativos, né? Vulcões ativos. Esses vulcões é justamente, né, as regiões de limites de placas. Ó. Pode observar que eles acompanham as regiões de limites de placas, certo? E aí, o que acontece, né? Pelo menos, se você observar aqui, o Brasil está distante dessas áreas, né? Porque as áreas mais instáveis são as áreas justamente mais próximas da margem da placa. Então aqui, por exemplo, ó, o Chile. Ó, o Chile está praticamente em cima de uma placa, de uma falha, né, de placa tectônica. O México, parte dos Estados Unidos, ó, o oeste dos Estados Unidos. Então aí são regiões muito instáveis, né? Onde se localiza aí praticamente, né, o Japão, né, muito ativo. O Brasil não, o Brasil goza de uma certa estabilidade geológica. Então nós não temos nenhum problema de grande magnitude no que diz respeito ao aspecto tectônico. Ah, mas você pode perguntar, Francisco, mas já houve registros, né, de sismológicos, né? A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte já detectou vários abalos sísmicos, né, no interior do Rio Grande do Norte, Caraúbas, João Câmara,
Sim, isso pode acontecer, pessoal. Agora só que a magnitude ela não é de grande impacto, certo? Ela não é de grande impacto. E olhe que nossas estruturas de construção civil, né, ela não sequer ela tem a menor estrutura para resistir terremotos. É diferente, por exemplo, da construção civil do Japão, onde existe toda uma série de aparatos, né, tecnológicos para diminuir o impacto de um possível terremoto. Por quê? Porque lá ocorrem terremotos de 7 graus na escala Richter, 5 graus na escala Richter é de mínimo, né? Mas é daí para mais, 7, 8. Aqui no Brasil, só pequenas acomodações de camadas da crosta terrestre, gerando sim uma certa vibração, mas isso não é algo que provoque, né, uma onda de alarmismo, certo? Avançando aqui, e aí nós chegamos então na estrutura geológica. Como é formado essa parte sólida do relevo brasileiro, né? O embasamento rochoso. Então a estrutura geológica é justamente isso, é o embasamento rochoso, né, que formou o relevo de um país, de um continente. Então a geologia e a geomorfologia, né, reconhecem 3 domínios estruturais, certo? As plataformas ou cráteres, as bacias sedimentares e as cadeias orogênicas, né, ou cinturões orogênicos, que dão origem aí a grandes elevações. Então, no Brasil, existem apenas bacias sedimentares e plataformas, né? E plataformas, núcleos cratônicos, né? Não existe esse terceiro elemento aqui, né? Que são cinturões orogênicos. Por que, Francismar, não tem? Porque o Brasil, nós temos uma estrutura geológica antiga, muito antiga, que permitiu com que o Brasil ele não tenha grandes elevações. Só existem cinturões orogênicos em áreas de encontros de placas, onde está acontecendo então ali a construção do relevo, né? A construção do relevo. E o nosso relevo, por ele ser tão antigo, ele já foi muito erodido. Então o Brasil não tem grandes elevações, né? A média aí, a maior parte do território brasileiro é a média de 600 a 800 metros de altitude. Aí existem alguns picos, né, que superam o pico da Neblina, com mais de 3.000 metros de altitude, mas são exceções. A maior parte do relevo brasileiro ou é planície ou é planalto. Então veja só, cinturões orogênicos, né, formam então as grandes montanhas, pela ação tectônica. O Brasil não existe tanta ação, isso aí não é presente no nosso território. E aí tá aí. Existem então as montanhas mais novas, o relevo mais novo, o relevo mais velho. Então, jovem, formado em épocas geológicas recentes, geralmente aí do Cenozoico, da era da escala geológica. Então, o exemplo aí é os Andes. Então, o que acontece? Por que os Andes são tão altos? Porque eles têm uma idade geológica recente, né? Uma idade geológica recente, uma média aí de 70, 80 milhões de anos só. Olha, pessoal, eu falo 70, 80 milhões de anos só porque eu estou falando de geologia. Então, para um ser humano que vive no máximo, né, 100 anos, compreender essa dimensão que na geologia chama de tempo profundo, né, falar de milhões e bilhões de anos, então foge um pouco da compreensão. É necessário um pouco que o aluno ele viaje um pouquinho na imaginação, né? Aqui eu estou falando de algo de uma duração de milhões de anos. Então, exemplo, os dobramentos modernos, como os Andes, né, tem
uma estrutura geológica recente. Então foi pouco erodido. As ações externas, como chuva, vento, gelo, que destroem o relevo, que vão erodindo o relevo, agiram ainda muito pouco, né, sobre a superfície desse relevo. No caso do Brasil, o Brasil tem uma estrutura geológica velha, né, formado, né, em eras mais remotas, tendo sido afetados pela erosão. Né, pela erosão de quê? O que foi que atuou? Rios correndo ao longo de milhões de anos, destruindo o relevo, chuva, o vento, o sol, tudo isso vai desgastando a estrutura geológica, aí vai fragmentando. Então você tem aqui uma bela imagem, né, do Parque Nacional, né, Los Glaciares, na região da Patagônia, na Argentina, uma bela imagem. E aí, né, os cratons, né, pode ser definido como uma região geologicamente estável, é o caso do Brasil, né, geologicamente estável, que se assenta, né, sobre uma estrutura, sobre estruturas como bacias, geralmente tem raízes profundas no manto, certo? E tem uma formação pré-cambriana, da primeira era da escala geológica. Como você vê aqui, ó, que é um cráton. Isso aqui, ó, isso aqui tudo é uma grande rocha, uma plataforma de rochas cratônicas. Então elas tanto podem estar expostas, como você vê aqui, ó, essa parte aqui está exposta à superfície, como ela pode estar embaixo do solo. Você tem aqui duas estruturas, né? Geralmente aqui os cratons, eles são formados predominantemente por rochas cristalinas, que eu vou explicar mais na frente. Rochas cristalinas ou rochas magmáticas, elas se formaram justamente do resfriamento do magma. E aí, ó, ao longo de milhões de anos, o que acontece com essa rocha? Chuva, vento, ela vai se fragmentando. Os fragmentos dessa rocha vai se depositando em áreas mais baixas e vai formando isso aqui, ó, certo? Que a gente conhece posteriormente como o quê? Como bacias sedimentares, como rochas sedimentares. Tá? Então, geralmente, você pega aí, por exemplo, a Chapada do Apodi. Vamos falar aqui no Potiguar, né? Um bom exemplo. Chapada do Apodi, ela é uma grande, ela tem uma cobertura, né, sedimentar, completamente sedimentar, certo? Daí porque a Chapada do Apodi, ela é riquíssima em fontes de água. Por quê? Porque as formações sedimentares, elas são porosas. Então a água bate em sua superfície e penetra no seu interior, formando aí, né, grandes aquíferos. Vou avançar aqui, né? Então tá aqui, ó, o Brasil, os escudos cristalinos encontrados, né? Nos escudos cristalinos nós encontramos também as reservas de minerais metálicos, né? Metálicos e não metálicos, como ferro, manganês, certo? Bauxita. Todos esses minerais aí, eles são encontrados, né, em áreas cristalinas. Já recursos como calcário, água, petróleo, gás natural é encontrado em regiões sedimentares. Não adianta, a Petrobras, ela não vai fazer uma pesquisa de prospecção de petróleo em uma área cristalina, não, ela vai fazer em uma área sedimentar. Então daí porque Mossoró, né, durante muito tempo, sua principal economia foi o petróleo. Né, isso já dinamizou mais, já modificou mais. Mas, por quê? Porque Mossoró é sedimentar. Apodi é sedimentar. Severiano Melo não é.
né, nós temos a formação mais cristalina. E aí, o território brasileiro, ele apresenta então essa configuração, né? 32%, né, do território nacional, né, ele é embasamento cristalino, certo? Formado aí uma parte, né, no Proterozoico, né, que é uma das eras, uma das divisões do pré-cambriano, certo? E aí, o Brasil apresenta então essas estruturas, esses escudos cristalinos, que são formações de relevo, que é, por exemplo, o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Eu vou aprofundar depois esse assunto, né, também, retornar, porque só em uma aula ele fica muito extenso, beleza? Até a nossa próxima aula, onde eu vou debater um pouco mais sobre isso. Valeu, pessoal!